Sim, existe e existiu um debate significativo sobre a relação entre o pensamento oriental e a origem da filosofia grega. A posição de Giovanni Reale e Dario Antiseri, como você mencionou, defende que a filosofia grega nasceu de forma autônoma, sem depender diretamente das tradições orientais. Essa visão, que privilegia uma espécie de gênio grego, foi predominante na historiografia filosófica ocidental por muito tempo. No entanto, há outros estudiosos que problematizam essa separação rígida entre o Oriente e o Ocidente e destacam possíveis influências orientais sobre o pensamento grego. A posição de Reale e Antiseri. No volume 1 da História da Filosofia, Reale e Antiseri afirmam que, embora os gregos tivessem contato com culturas orientais, especialmente egípcia, mesopotâmica, persa e fenícia, a filosofia propriamente dita nasceu na Grécia, porque foi lá que se realizou pela primeira vez um uso radical da razão, que rompe com os saberes tradicionais mítico-religiosos e busca explicações racionais e universais sobre a realidade. Segundo eles, o pensamento oriental era simbólico, mito-sapiencial, mas não racional no mesmo sentido dos gregos. A filosofia surge com os pré-socráticos porque eles buscam princípios racionais. E fazem uso da argumentação lógica, ainda que incipiente. A passagem do mito ao logos é um fenômeno grego específico. Outros pontos de vista. Apesar da força dessa narrativa, há pesquisadores que defendem uma posição diferente, ou pelo menos mais matizada. Vamos ver alguns deles. 1. Martin Bernal, Black Athena, FN7, 1006. Bernal propôs uma tese polêmica, que a civilização grega foi profundamente influenciada pelas culturas africanas e asiáticas, especialmente Egito e Levante, Fenícia. Ele argumenta que a separação entre Oriente e Ocidente foi uma construção ideológica moderna, fruto do eurocentrismo e do colonialismo. Para Bernal, os gregos antigos reconheciam suas dívidas com o Egito e a Fenícia. Ele denuncia o modelo ariano que teria sido imposto no século XIX, que via os gregos como culturalmente autônomos. Bernal sustenta que certos conceitos filosóficos e matemáticos teriam sido herdados do Egito e da Mesopotâmia. Jean Bottero e Mario Liverani, orientalistas e assiriólogos. Esses estudiosos reconhecem a sofisticação intelectual das civilizações mesopotâmicas e egípcias, mas ressaltam que sua abordagem do mundo era voltada para a ordem prática e religiosa, e não abstrata. Bottero, em La Plus Vieille Religion e outros textos, mostra que havia pensamento racional na Mesopotâmia, mas sua racionalidade era integrada à prática religiosa. Liverani defende que os gregos sistematizaram saberes que, de fato, circularam no Oriente, mas deram a eles outra forma, menos mítica e mais analítica. 3. Walter Burkert, The Orientalizing Revolution. Burkert tem uma posição mais conciliatória. Ele não nega a originalidade grega, mas mostra que houve fortes influências culturais orientais na formação da Grécia arcaica. Os gregos adotaram práticas religiosas, estilos artísticos e até termos técnicos do Oriente Próximo. Ele reconhece que os gregos tomaram conhecimentos técnicos, astronômicos e médicos de egípcios e mesopotâmicos. Contudo, a maneira como os gregos usaram esses saberes foi inovadora, e daí surge a filosofia como um novo tipo de discurso. Intersecção com Reale e Antiseri. Reale e Antiseri reconhecem a existência de saberes orientais complexos, mas afirmam que o diferencial grego foi a transição do mito ao logos, um salto qualitativo. Essa posição, porém, pode ser nuançada à luz dos autores citados. Concordâncias com Burkert. Todos reconhecem a existência de contatos culturais com o Oriente. A diferença está em como esses contatos são avaliados em termos de impacto filosófico. Divergências com Bernal. Reale e Antiseri rejeitam a tese de que a filosofia grega é uma herança egípcia ou africana. Para eles, a filosofia não pode ser reduzida a saberes técnicos ou mitológicos, pois seu núcleo é o uso da razão crítica. Pontes com Bottero e Liverani. Há espaço para reconhecer formas de racionalidade no Oriente, mas Reale e Antiseri insistem que faltava ali a separação entre razão e mito que caracterizou os pré-socráticos. Considerações finais. O debate sobre as origens da filosofia grega é, em parte, uma disputa sobre definições. O que se entende por filosofia? Se considerarmos filosofia como a busca sistemática por explicações racionais e universais sobre o mundo, como fazem Reale e Antiseri, então ela nasce com os gregos.
Mas se abrirmos essa definição para incluir formas de racionalidade prática e especulativa presentes no Egito e na Mesopotâmia, então podemos falar em uma genealogia mais complexa e multicultural. Essa ideia de que os grandes filósofos gregos, especialmente Pitágoras, Platão e até mesmo Sócrates, teriam sido iniciados em saberes esotéricos orientais, particularmente egípcios e caldeus, pertence a uma tradição paralela ao discurso acadêmico tradicional, muitas vezes associada a correntes esotéricas, teosóficas, neoplatônicas e herméticas. Embora essa visão tenha apelo em certos círculos filosófico-espirituais, ela é, em geral, vista com ceticismo ou rejeição pela academia universitária contemporânea, que a considera baseada em fontes frágeis, anacrônicas ou míticas. Vamos distinguir as duas tradições e depois comentar como a academia as avalia. A tradição esotérica teosófica sobre a origem da filosofia grega. Essa tradição tem raízes antigas, mas foi especialmente reforçada em três grandes momentos históricos. 1. Antiguidade tardia, neoplatonismo e hermetismo. Filósofos como Jâmblico, Plotino e Próclo defendiam que Pitágoras, Platão e outros teriam ido ao Egito ou à Caldeia para aprender doutrinas sagradas. Os textos herméticos atribuídos a Hermes Trismegisto circulavam como fonte de uma sabedoria primitiva e revelada. Havia a ideia de uma priscreologia, ou seja, uma sabedoria ancestral revelada aos antigos sacerdotes e acessada por filósofos iniciados. 2. Renascimento europeu. Figuras como Marcílio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e outros humanistas retomam essa tradição ao traduzirem os textos herméticos e atribuírem a Platão uma posição quase profética. O Egito aparece como fonte mística de sabedoria, e a filosofia é vista como herdeira de uma tradição esotérica única. 3. Século XIX e XX. Teosofia, esoterismo moderno e ocultismo. Movimentos como a teosofia de Helena Blavatsky e depois a antroposofia de Rudolf Steiner insistem na ideia de que grandes mestres gregos beberam diretamente da sabedoria secreta do Egito, da Caldeia, da Índia e do Tibete. Essa tradição vê a filosofia como expressão simbólica e codificada de verdades espirituais, muitas vezes acessadas por iniciação e não por raciocínio lógico ou argumentativo. Como a academia universitária interpreta esse tema? A historiografia filosófica crítica e a academia contemporânea, no geral, não reconhecem essas afirmações como historicamente sustentáveis. Eis os principais motivos. 1. Fontes são tardias ou lendárias. As alegações de viagens iniciáticas ao Egito ou à Caldeia aparecem na maior parte em textos muito posteriores aos filósofos em questão, geralmente escritos com intenção apologética, mística ou literária. Por exemplo, o relato de que Pitágoras teria estudado no Egito vem de Diógenes Laércio, século III, Jâmblico, século IV, e outros que escrevem séculos depois dos eventos supostos. 2. Falta de evidência documental. Não há documentos egípcios ou caldeus que mencionem a presença de filósofos gregos em seus centros sacerdotais, nem registros concretos dessas supostas iniciações. As práticas religiosas do Egito, por exemplo, eram fechadas e voltadas para sua própria cosmologia e rituais. É duvidoso que permitissem o tipo de intercâmbio que essa tradição sugere. 3. Diferenças de estrutura epistemológica. A academia argumenta que, mesmo que houvesse contato, e isso não é negado em si, os modos de pensar são distintos. A filosofia grega opera com raciocínio lógico, conceito e crítica, enquanto as tradições orientais operam com revelações, mitos, símbolos e práticas ritualísticas. A forma argumentativa de Platão ou Aristóteles, por exemplo, não encontra equivalentes no esoterismo egípcio ou caldeu. 4. A crítica ao esoterismo comparativo e ao anacronismo. Acadêmicos como Pierre Hadot, Walter Burkert e André Lacks alertam para os riscos de projeções anacrônicas, ou seja, ler a filosofia grega à luz de categorias posteriores ou de tradições que não dialogavam diretamente com ela da maneira sugerida. Uma posição intermediária. Apesar da crítica a essa visão esotérica, nem todos os estudiosos negam completamente os contatos culturais entre Grécia e Oriente. Walter Burkert, por exemplo, mostra que elementos orientais estavam presentes no imaginário e nos símbolos da Grécia arcaica. Mas ele separa isso claramente da gênese do pensamento filosófico sistemático.
Outro exemplo é Jan Assmann, que escreveu sobre o Egito como uma cultura da memória, influente para o imaginário grego, mas sem sustentar a tese de uma iniciação dos filósofos gregos nos mistérios egípcios. Conclusão. A tradição esotérica que vê a filosofia grega como herdeira de uma mística oriental e de uma mística oriental é rica em simbologia e tem valor cultural em certos círculos espirituais e históricos. No entanto, do ponto de vista da história da filosofia como disciplina acadêmica, essa tese é considerada não comprovada, especulativa e não metodologicamente sólida. A academia distingue entre reconhecer influências culturais e comerciais reais entre Oriente e Grécia, o que é aceito, e sustém a transmissão esotérica iniciárica de sabedoria, o que é rejeitado por falta de evidências concretas. Jean Bottero, 1914 de 2007, um dos maiores assiriólogos e especialistas em culturas do Antigo Oriente Próximo, abordou com profundidade a racionalidade e os modos de pensamento mesopotâmicos. Embora não tenha se dedicado diretamente à questão da gênese da filosofia grega, ele contribuiu decisivamente para o debate ao mostrar que, nas culturas orientais anteriores à Grécia, havia sim formas de pensamento racional e especulativo, ainda que não exatamente no formato que se convencionou chamar de filosofia no Ocidente. Vamos desenvolver os principais pontos das ideias de Bottero sobre esse tema e como eles se relacionam com a discussão sobre as origens da filosofia grega. Bottero e a racionalidade mesopotâmica. Em obras como La plus vieille religion e La naissance neuve de Dieu e La naissance 86, Bottero demonstra que os povos da Mesopotâmia, especialmente os sumérios, acádios, babilônios e assírios, desenvolveram formas altamente organizadas de pensamento, com destaque para textos técnicos e científicos, matemática, astronomia, medicina, reflexões éticas e existenciais, como nos textos sapienciais, por exemplo, o Diálogo Desesperado com Sua Alma e Ludlu Bel Nemek, o Jó mesopotâmico. Tentativas de compreender a ordem do cosmos por meio de esquemas, observações e classificações. Bottero defende que havia uma racionalidade operante no Oriente, baseada na experiência, na observação e na tentativa de sistematização, sobretudo em áreas como administração, religião e ciência aplicada. Contudo, essa racionalidade não era crítica nem abstrata, no mesmo sentido que o logos grego. 2. Sabedoria sapiencial e prática, não especulativa. Bottero distingue entre o saber mesopotâmico, que ele chama de sabedoria sapiencial, prática, e experiencial, filosofia grega. Os escribas mesopotâmicos eram especialistas em tradições acumuladas, aplicadas à vida prática, religião e rituais. Havia um saber erudito, mas sem ruptura com o mito e a autoridade religiosa. A autoridade do texto tradicional era absoluta. Não havia um impulso para o questionamento radical ou abstrato sobre o ser, o mundo ou os princípios últimos, algo que marca a filosofia grega. Assim, para Bottero, não se pode falar de filosofia no Oriente Próximo, mas sim de um tipo diferente de racionalidade: funcional, pragmática e simbólica. 3. Bottero e a crítica ao orgulho ocidental. Embora reconheça a originalidade do logos grego, Bottero faz uma crítica ao preconceito que desvaloriza o pensamento oriental como primitivo ou irracional. Ele sustenta que as civilizações mesopotâmicas tinham um sistema de pensamento complexo, mas operavam em uma lógica distinta, inseparável do contexto religioso e político. O nascimento da filosofia na Grécia não invalida a inteligência das culturas orientais, mas marca uma inflexão específica no modo como o Ocidente passou a pensar. Nesse ponto, Bottero aproxima-se de uma posição intermediária entre os defensores de uma origem exclusivamente grega da filosofia, como Reale e Antiseri, e os que buscam raízes orientais diretas, como Martin Bernal. 4. Interseção possível, mas sem filiação direta. Bottero não nega a possibilidade de contatos e influências culturais entre as civilizações orientais e a Grécia arcaica, especialmente por meio de trocas comerciais e culturais no Mediterrâneo com os fenícios, egípcios, persas, a presença de mitos comuns como os dilúvios, os heróis, a ordem cósmica, etc. No entanto, ele rejeita a ideia de uma transmissão direta de filosofia do Oriente para a Grécia. Para Bottero, a filosofia grega foi um salto conceitual, uma inovação cultural espontânea que rompeu com a estrutura tradicional do saber. A influência oriental pode ter oferecido estímulos temáticos,
mas não a estrutura racional crítica própria da filosofia. 5. Conclusão. Botero como ponte crítica. A grande contribuição de Botero nesse debate é que ele complexifica a dicotomia entre irracional Oriente e racional Ocidente. Sua posição pode ser sintetizada assim: o Oriente pré-grego não era irracional nem meramente mítico. Havia racionalidade prática, especulativa e sistemática. Contudo, essa racionalidade não gerou filosofia no sentido grego, com argumentação lógica, busca por princípios universais e crítica dos mitos. A filosofia grega, portanto, é uma criação original, mas não uma explosão do nada. Ela surge num mundo já culturalmente rico, com muitos estímulos vindos do Oriente. Essa leitura respeita tanto a originalidade grega quanto a profundidade do pensamento oriental, sem cair em simplificações esotéricas nem exclusivismos ocidentalistas. Mario Liverani, 1941, historiador e orientalista italiano, é uma das maiores autoridades contemporâneas no estudo do Antigo Oriente Próximo e suas relações com o mundo mediterrâneo. Em diversas obras, sobretudo O Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia e Imaginari Babeli, Liverani desenvolve uma visão crítica mais profundamente informada sobre a natureza das culturas orientais e sua relação com a cultura grega antiga. Embora ele não trate diretamente da origem da filosofia grega, sua abordagem ajuda a situar historicamente o surgimento da filosofia na Grécia dentro de um quadro mais amplo de interações culturais, e a desmontar tanto a tese do isolamento grego quanto a tese esotérica de uma herança mística direta do Oriente. A seguir, desenvolvo os pontos centrais do pensamento de Liverani e como eles se cruzam com esse debate. O Oriente como sistema de saber prático e tradicional. Liverani descreve o antigo Oriente Próximo, sumério, acádio, babilônico, assírio, hitita e egípcio, como sociedades profundamente eruditas, com sistemas complexos de escrita e documentação, saber médico, jurídico e astronômico, textos sapienciais, instruções, provérbios, lamentos, hinos, cosmologias que organizavam o mundo social e natural. Contudo, como Jean Botero, Liverani mostra que esses saberes eram orientados para a conservação da ordem e da tradição, e não para a dúvida sistemática. A figura do escriba oriental é um guardião do saber acumulado, não um pensador que rompe com ele. Mas 2. O Oriente não gerou filosofia, mas tinha racionalidade. Liverani insiste que seria um erro reduzir o Oriente ao mito e a Grécia à razão. As culturas orientais tinham sistemas de classificação complexos, por exemplo, nas listas lexicais e nos catálogos de estrelas. Racionalidade técnica aplicada à administração, agricultura, contabilidade e previsões astronômicas. Debates éticos e existenciais presentes em literatura sapiencial, como no Diálogo Desesperado e a Epopeia de Gilgamesh. Mas isso tudo operava dentro de um horizonte simbólico e religioso rígido. Não havia a prática de questionar os próprios pressupostos míticos, como começamos a ver nos pré-socráticos gregos. A crítica à ideologia do milagre grego. Um ponto fundamental na obra de Liverani é a crítica à tese tradicional do milagre grego. A ideia de que a filosofia, a democracia, o teatro e a ciência nasceram de forma súbita e isolada na Grécia arcaica e clássica. Contra essa ideia, Liverani propõe que a Grécia estava profundamente conectada com o Oriente desde a Idade do Bronze, especialmente através do contato com os hititas, micênicos, fenícios e egípcios. A cultura grega não se desenvolveu no vácuo, mas sim num ambiente de trocas e interações intensas, econômicas, religiosas, artísticas e também intelectuais. Houve sim uma ruptura criativa na Grécia, mas ela se deu dentro de um ambiente cultural mediterrâneo mais amplo, no qual os gregos transformaram materiais herdados ou observados em algo novo. Portanto, a filosofia grega não deriva do Oriente, mas tampouco nasce num deserto cultural. Ela emerge numa zona de contato que a impulsiona a desenvolver suas próprias linguagens e métodos. 4. Herança transformada, não transmitida. Liverani reconhece que alguns motivos temáticos e simbólicos do pensamento grego, como a cosmogonia, a justiça cósmica, a ideia de logos ordenador, têm paralelos no Oriente. Porém, não há evidência de transmissão direta ou escolar entre sábios orientais e filósofos gregos. O que os gregos fazem é ressignificar temas e práticas orientais dentro de um novo regime discursivo, o da argumentação, da dúvida, da autonomia do logos.
Nesse sentido, Liverani se aproxima de uma ideia antropológica da cultura. A filosofia grega é um produto híbrido, mas não derivativo. É original, mas não ex nihilo. 5. Liverani e a posição crítica intermediária. Podemos resumir a posição de Mário Liverani em relação à gênese da filosofia grega como uma posição crítica intermediária, com as seguintes características. Contra a visão esotérica, ele rejeita a tese de que Platão, Pitágoras ou outros tenham sido iniciados em mistérios orientais, ou que a filosofia grega derive de uma teosofia caldaica ou egípcia. Contra o isolacionismo ocidentalista. Também rejeita a ideia de que a filosofia seja um milagre exclusivo e isolado da Grécia. A favor de um modelo relacional, defende que o nascimento da filosofia deve ser entendido num contexto de longa duração, no qual a Grécia reinterpretou, transformou e universalizou impulsos culturais que circularam no Mediterrâneo Oriental. Conclusão. Liverani nos convida a substituir a pergunta "a filosofia grega veio do Oriente" por uma mais fecunda. Quais foram as condições históricas, culturais e sociais que permitiram a emergência do pensamento filosófico na Grécia? Essa mudança de foco dissolve dicotomias simplistas e abre espaço para compreender o nascimento da filosofia como uma transformação cultural original, sim, mas nutrida por uma rede vasta de influências, contrastes e reformulações. Sim, tanto Helena Blavatsky quanto René Guénon têm posições claras e profundamente místicas sobre o vínculo entre a filosofia grega e tradições orientais mais antigas. Essas visões se situam fora do campo acadêmico tradicional, enraizadas em escolas esotéricas que defendem uma sabedoria primordial, prisca teologia, e um conhecimento metafísico perene transmitido através das idades por mestres ocultos. A seguir, apresento as ideias centrais desses autores sobre o tema e depois comparo com a posição de Giovanni Reale e Dario Antiseri, autores acadêmicos de orientação cristã tomista, que se opõem frontalmente a essas leituras. Helena Petrovna Blavatsky, 1831, A Origem Oriental da Filosofia Grega, fundadora da Sociedade Teosófica. Blavatsky via a filosofia grega como derivada de uma tradição esotérica oriental muito mais antiga, que ela chamava de sabedoria divina, teosofia. Algumas ideias-chave. Blavatsky afirmava que todos os grandes filósofos gregos, especialmente Pitágoras, Platão e Plotino, foram iniciados nos mistérios do Egito, da Índia e da Caldeia. Para ela, esses filósofos não criaram a filosofia, mas receberam ensinamentos de mestres orientais, parte de uma linhagem iniciática ancestral que remonta à Atlântida ou à civilização ariana original. No seu livro A Doutrina Secreta, 88, Blavatsky sustenta que o Oriente detinha uma metafísica superior e que os gregos ocidentalizaram e obscureceram esse saber original. Blavatsky via o nascimento da filosofia como uma degradação exegética do que fora, em sua origem, um conhecimento espiritual integral que unia ciência, religião e metafísica. René Guénon, 1851. A metafísica tradicional e a crítica ao racionalismo grego. Guénon, um dos principais expoentes do tradicionalismo metafísico, também sustentava que as tradições espirituais autênticas são de origem oriental, especialmente a Vedanta, o sufismo, o taoísmo e os mistérios egípcios. Pontos centrais da sua visão. Para Guénon, o pensamento grego, especialmente a filosofia a partir de Sócrates, representou uma ruptura com a metafísica tradicional. Ele via isso como um declínio. A filosofia ocidental teria substituído a sabedoria metafísica por uma razão discursiva e limitada, logos. Em textos como Introdução ao Estudo das Doutrinas Hindus e A Crise do Mundo Moderno, ele afirma que a filosofia grega transformou uma sabedoria iniciática oriental num saber profano e especulativo, desvinculado da realização espiritual. Pitágoras e Platão são vistos por Guénon como últimos ecos de uma tradição mais antiga e sagrada, mas já comprometidos com a intelectualização daquilo que antes era vivido como experiência espiritual. Assim como Blavatsky, Guénon propõe uma tradição primordial, Sanatana Dharma, que teria se corrompido nas fases posteriores da história, e vê a modernidade filosófica como um erro civilizacional. Credits 3. Comparação com Giovanni Reale e Dario Antiseri.
Reale e Antiseri, no volume 1 da História da Filosofia, rejeitam explicitamente a ideia de que a filosofia grega seja uma derivação do saber oriental. Eles defendem que o pensamento oriental, mesopotâmico, egípcio, hebraico, etc., era repleto de sabedoria, mas não era filosófico, pois permanecia vinculado ao mito, à religião revelada e à tradição. A filosofia é uma invenção especificamente grega, caracterizada pelo surgimento do logos como razão crítica, universal, argumentativa e autônoma. O Oriente não forneceu o método filosófico, apenas contribuiu indiretamente com mitos e temas que os gregos reelaboraram filosoficamente. Além disso, Reale e Antiseri partem de uma base cristã tomista e iniciados por Husserl e Heidegger, o que os faz considerar que a filosofia, embora nascida na Grécia, atinge sua plenitude na síntese com a fé cristã, especialmente em Santo Tomás de Aquino. Isso os afasta completamente de qualquer tese esotérica ou ocultista. 4. Interseção. Harasan. 5. Conclusão. Dois paradigmas inconciliáveis. No fim das contas, temos aqui dois paradigmas distintos para pensar o nascimento da filosofia. Um paradigma esotérico, que vê a filosofia como eco pálido de uma sabedoria espiritual anterior, guardada no Oriente. Um paradigma filosófico crítico, que vê a filosofia como ato de ruptura com o mito e início de um pensamento argumentativo original, com raízes autônomas na Grécia. Ambos os paradigmas se interessam por Pitágoras, Platão e os mistérios, mas os interpretam de maneiras opostas. Blavatsky e Guénon os consideram pontes com o sagrado antigo, enquanto Reale e Antiseri os leem como etapas da maturação do logos filosófico. Pierre Hadot, Mircea Eliade e Henry Corbin representam três figuras de pensamento que, embora cada uma com sua peculiaridade, buscaram estabelecer pontes entre o pensamento filosófico ocidental, particularmente o grego, e uma dimensão espiritual ou simbólica mais profunda, muitas vezes próxima do que as tradições esotéricas sugerem, mas sem cair no misticismo não fundamentado de correntes como as de Blavatsky. Suas obras permitem pensar uma via intermediária ou conciliatória, em que a filosofia grega não é reduzida nem à pura racionalidade crítica, como em Reale e Antiseri, nem à cópia de tradições ocultas do Oriente, como em Blavatsky e Guénon, mas sim entendida como uma forma de vida e de acesso ao real que compartilha traços com as sabedorias espirituais orientais. Pierre Hadot foi talvez o mais influente nesse sentido. Ao estudar o mundo antigo, ele propôs que a filosofia grega, especialmente em sua forma estoica, epicurista e platônica, não era apenas um discurso racional, mas um exercício espiritual. Para Hadot, os filósofos antigos não separavam a razão da vida espiritual. A filosofia era um caminho de transformação interior, uma praxis de si que se relacionava ao cosmos e ao divino. Isso não significa que Platão ou Aristóteles tenham sido místicos orientais, mas sim que a filosofia, em sua origem, tinha um caráter existencial e espiritual análogo ao de tradições como o yoga, o taoísmo ou o budismo. Assim, Hadot abre espaço para reconhecer ecos e paralelos entre a filosofia grega e certas formas de sabedoria oriental, sem cair na tese da dependência direta ou do empréstimo esotérico. Mircea Eliade, por sua vez, foi um grande historiador das religiões, com forte sensibilidade para a experiência do sagrado. Para ele, tanto o Oriente quanto a Grécia arcaica participavam de uma estrutura comum do imaginário religioso que se expressa nos mitos, nos ritos e nas cosmologias simbólicas. Em suas análises sobre o eterno retorno, o axis mundi ou simbolismo do tempo e do espaço, Eliade mostra que há uma dimensão universal de busca por transcendência, que atravessa civilizações diversas. Quando se trata da Grécia, Eliade reconhece que a filosofia surge como algo novo, mas ela não rompe inteiramente com essa dimensão simbólica. Platão, em especial, aparece em sua obra como um autor que ainda carrega um forte sentido do mundo arquetípico, e os mistérios de Eleusis, os ritos órficos e a espiritualidade pitagórica são considerados como portas de passagem entre religião arcaica e reflexão filosófica. Eliade, portanto, não afirma que a filosofia deriva do Oriente, mas sugere que ela compartilha de uma estrutura simbólica comum, expressa de maneiras distintas nas várias tradições. Henry Corbin vai ainda mais longe nesse caminho de confluência. Filósofo e islamólogo profundamente influenciado pela tradição do Irã Jita e pela filosofia neoplatônica, Corbin acreditava que, tanto no Oriente quanto na Grécia Antiga, existia uma forma de conhecimento que ele chama de imaginação criadora,
ou mundos imaginales. Para ele, Platão não deve ser lido como um racionalista, mas como um místico que buscava reconectar a alma ao mundo dos arquétipos. Corbyn via nos neoplatônicos e nos filósofos islâmicos, como Suhrawardi e Avicena, uma continuidade espiritual do platonismo, uma espécie de filosofia profética que unia razão, visão simbólica e realização interior. Ao contrário da filosofia moderna ocidental, que separou o saber do ser, a tradição grega, sobretudo em sua vertente platônica e órfico-pitagórica, ainda operava numa esfera simbólica e espiritual, muito próxima daquilo que as tradições orientais valorizavam. Esses três pensadores oferecem, portanto, uma visão intermediária e mais nuançada do nascimento da filosofia. Eles não aceitam a tese de uma origem exclusivamente oriental da filosofia grega, como defendem os esoteristas, mas também não se contentam com a visão racionalista e historicista pura. Para eles, a filosofia antiga é um fenômeno espiritual, situado entre mito e razão, onde o pensamento grego inaugura uma nova forma de sabedoria, mas sem romper totalmente com a dimensão simbólica que animava as tradições orientais. Em suma, a filosofia grega teria origem autônoma, mas não isolada, original, mas não desconectada das grandes buscas espirituais da humanidade. Essa perspectiva, portanto, não reconcilia todos os lados do debate, mas permite um espaço de convergência, onde a filosofia pode ser compreendida como um modo de vida que carrega tanto a luz da razão quanto a profundidade do símbolo.